Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje para falar da novela Pimpa, do programa de filosofia para crianças do filósofo norte-americano Matthew Lipman. Olá pessoal, tudo bem? Antes de falarmos da novela Pimpa, eu vou precisar retomar um conceito do programa de filosofia para crianças do Lipman, que é o de comunidade de investigação. Eu vou ser bem sucinto porque nós já temos um vídeo aqui no nosso canal onde eu explico os principais conceitos desse programa do Lipman e um vídeo também onde eu falo dos filósofos que mais influenciaram o Lipman. Então, só para relembrar, caso você já conheça ou se é a primeira vez que você está tendo contato com esse programa do Lipman, para que você entenda mais ou menos como é que funciona, as novelas filosóficas são recursos didáticos que devem ser utilizadas dentro da comunidade de investigação, que é basicamente a ideia de que as crianças elas devem se organizar em círculos de debate para discutir temas propostos a partir das novelas. A primeira etapa da metodologia utilizada na comunidade de investigação é a leitura de trechos da novela. Logo em seguida, nós temos a sugestão de temas que possam ser considerados interessantes e que possibilitem algum tipo de discussão, sendo que essa sugestão deve ser feita pelas crianças, mas nada impede que o professor também possa ajudar nesta etapa. Logo em seguida, nós temos então o momento da discussão do tema ou dos temas escolhidos. É importante ressaltar que não é preciso chegar a uma conclusão ou uma resposta única nessa discussão, até porque não existem respostas únicas. O mais importante é possibilitar às crianças esse momento de aprendizado através do diálogo cooperativo. Então agora vamos conhecer um pouco da novela Pimpa para entender ou para conhecer as questões que podem ser trabalhadas nas aulas de filosofia para crianças. A novela Pimpa, tradução de Pixie, tem 11 capítulos e é destinada a crianças na faixa etária dos 9 aos 11 anos. A novela tem como manual Looking for Meaning, ou seja, em busca do significado. Esta obra tem continuidade na novela Nus, que já aborda a questão da moral e decisões éticas, com um manual específico intitulado Decidindo o que Fazer. Pimpa narra as aventuras de uma menina curiosa e desejosa de descobrir o significado das coisas, e por isso o tema principal da novela é a linguagem. Mas a linguagem não é a única questão que pode ser abordada na novela. Ela objetiva trabalhar as habilidades do pensar através do questionamento dialógico cooperativo como parte do programa de raciocínio, comunicação e expressão a que se propõe o programa de filosofia para crianças, de Lipman. A menina Pimpa, protagonista da novela, é uma garota questionadora, que quer conhecer o significado das coisas e suas possíveis relações, que coloca para si diferentes questões, questionando inclusive se as coisas são reais ou se só existem no nosso pensamento. De tudo um pouco, Pimpa ela quer saber e entender. Ela quer entender as relações que existem na sua família, com a sua irmã, com a sua mãe, com seu pai, as relações com seus colegas de escola. Pimpa é curiosa, atenta e que busca resposta para tudo aquilo que a incomoda. E não é assim que são as nossas crianças, não é exatamente assim que são as nossas crianças, principalmente quando estão naquela fase dos porquês. O enredo da novela se dá a partir da notícia de que os alunos da escola onde Pimpa estuda irão ao zoológico. Porém, antes desta ida, eles devem pensar em um animal do zoológico, o que o texto denomina criatura misteriosa, e não contar a ninguém. Após a ida, eles redigirão uma história e nesta deve conter a sua criatura misteriosa. O professor de Pimpa, seu Marcos, foi quem propôs a atividade. Nesta busca pelo animal misterioso vão surgindo questões que nos remetem ao tema principal da novela, que é a linguagem. Figuras de linguagem como a metáfora e a analogia, quando um dos colegas de Pimpa diz, por exemplo, esta manhã foi tão comprida quanto o Amazonas, ou quando outro colega diz que Júnior come como um porco. Em relação à questão das analogias, são comparados duas coisas que têm a mesma relação, mas partes diferentes. Quando se diz, por exemplo, que a lâmpada está para a luz, assim como o fogo está para o calor. Pimpa e seus colegas debatem sobre diferentes relações que existem na linguagem. E dentre estes temas, um aparece em especial, que é o tema das relações. As coisas e os fatos são o que são por si mesmas ou são os resultados de múltiplas relações? O que são relações? Qual a relação entre a linguagem e as coisas? São questões bem filosóficas, na verdade, mas que fazem parte do universo das crianças.
É assim que na novela surgem diferentes questões sobre as relações na linguagem, como, por exemplo, as relações de espaço, perto de ou longe de, relações de tempo, mais cedo que ou mais tarde que, relações de lugar. A cidade de Brasília está a oeste ou à esquerda da cidade de Salvador. Este tema das relações também aparece no material de apoio do professor, que nós iremos falar um pouco mais adiante. O material de apoio, ele completa os capítulos da novela com exercícios e planos de discussão para facilitar o debate em torno dessas diferentes relações. De modo geral, conclui-se no livro Pimpa que palavras e coisas têm relações. Mas tem uma questão filosófica implícita nessa discussão que eu gostaria de chamar a atenção, que é saber se as relações são algo real. Pessoas e coisas são reais, mas as relações só existem na nossa mente. É uma conclusão que a gente encontra na própria novela. Por exemplo, a ideia de montanha. A palavra montanha e a ideia montanha estão na minha mente, mas as montanhas reais existem no mundo. Por que eu fiz questão de chamar a atenção para este ponto? Porque esta questão da relação entre a linguagem e as coisas já foi objeto de discussão filosófica desde Platão na Antiguidade. Foi retomada na Idade Média através da chamada querela dos universais e também é discutida na filosofia da linguagem da contemporaneidade. No diálogo Crátilo de Platão, Sócrates aparece dialogando com dois personagens, Crátilo e Hermógenes, exatamente para saber se os nomes são resultados de uma pura convenção social, que é a hipótese de Hermógenes, ou se espelham a natureza das coisas, que é a hipótese de Crátilo. Na Idade Média, nós temos o chamado problema dos universais, que é um conceito filosófico que diz que existe algo de universal que é compartilhado por objetos particulares diferentes. O problema aqui é saber se esses universais são algo real, que é uma hipótese que se baseia exatamente no realismo de Platão e defendida por filósofos medievais como Tomás de Aquino e o Duns Scotus, ou se na verdade nós temos aqui apenas uma relação de linguagem, que é a tese nominalista defendida por Guilherme de Ockham do século XIV. Obviamente, o objetivo da novela Pimpa não é discutir sobre a linguagem com o mesmo alcance que a gente encontra na obra de Platão ou dos filósofos da Idade Média. O mérito do Lippmann reside precisamente em trazer essa discussão para o universo infantil com uma linguagem simples e fácil de ser compreendida. E eu faço questão de ressaltar aqui, em nenhum momento o Lippmann cita esses filósofos na novela, nem o Platão, nem o Tomás de Aquino, e nem faz referência a esses conceitos dos universais, a tese nominalista. Eu é que trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês como que essa discussão envolvendo crianças em idade escolar, como é a de Pimpa e dos seus colegas, como essa discussão, de alguma forma, ela também está presente nas cátedras de filosofia. E vejam, falando um pouco ainda do mérito do Lippmann, quem sabe futuramente esse aluno ele não vai conseguir exatamente fazer a associação quando ele estiver numa série mais avançada, estudando, aí sim, a teoria dos filósofos no ensino médio, por exemplo. Quem sabe ele não consiga fazer a associação daquilo que ele estudou quando era criança com as ideias dos filósofos que agora ele encontra numa idade mais avançada e mais madura. Que tal nós irmos agora para um trecho da novela, um pequeno diálogo onde Pimpa discute com sua mãe e sua irmã sobre o que é real. Mamãe, a Pimpa está certa quando ela diz que algo não é real, se não puder ser tocado ou visto? Acho que isso depende do que entendemos por real, disse mamãe. Mãe, disse Pimpa, por que é que você não pode só dizer quem de nós está certa e quem está errado? Será que é necessário que uma de vocês esteja certa e a outra errada? Disse a mamãe. E eu, quem fala agora é Pimpa, ainda estou tentando entender o que ela quis dizer com isso. São várias as questões que nós poderíamos destacar aqui, mas para que este vídeo não fique muito longo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder ter acesso ao texto que eu escrevi sobre a novela Pimpa, e lá você vai encontrar com maior riqueza de detalhes um pouco das ideias que eu tentei passar aqui para você. Seria interessante também pensar na forma como o Lippmann desenvolve o enredo da novela e relacionar isso com o método socrático de fazer filosofia. Mas eu vou finalizar com o último diálogo que consta já no finalzinho do livro entre Bruno e Pimpa. Pimpa aqui, na verdade, está sendo representada por um outro colega dela da escola, que é o Beto. Um diálogo sobre ideias. E quem conhece, ainda que seja só um pouco de filosofia, rapidamente consegue relacionar aqui esse diálogo com a teoria das ideias de Platão. Vejam como começa aqui o Bruno. Pimpa,
De noite, quando você olha para o céu, o que você vê? Estrelas, respondeu Pimpa. As luzes que nós vemos aos milhões, aos bilhões e aos trilhões no céu, essas luzes que nós chamamos estrelas, naquela época não eram estrelas. Bruno, você está inventando tudo isto. Se elas não eram estrelas, o que eram então? Ideias. Ideias? Ideias de quê? Ideias de tudo. Ideias de frigideiras, de trincos, de discos voadores, de números, de biscoitos recheados. Pimpa. Elas eram realmente ideias? Ideias mesmo? Sim. E cada uma delas era perfeita. A ideia de cadeira era a ideia perfeita de cadeira perfeita, e a ideia de bondade era a ideia perfeita da bondade perfeita. Mas vamos finalizar o nosso vídeo falando um pouco sobre o manual do professor. O manual do texto Pimpa contém vários exemplos ou vários planos de discussão filosófica, como já tivemos a oportunidade de ressaltar, que tem como objetivo ajudar o desenvolvimento da habilidade de raciocínio e de investigação, através de temas como a generalização, a comparação, identificar conceitos, contra exemplos, analogias, identificar também contradições. E dentre as diferentes questões que a gente pode destacar a partir do manual do professor, nós podemos pensar num plano de discussão sobre histórias, como por exemplo, o que significa era uma vez. Existem histórias que podem ser consideradas verdadeiras e outras que são apenas inventadas? Qual a diferença entre uma história verdadeira e uma história inventada? Podemos destacar também um plano de discussão sobre amizade. Esse tema da amizade aparece, por exemplo, na obra Ética Nicômaco de Aristóteles, mas o objetivo da novela e também do manual, como já tive a oportunidade de falar, não é abordar os filósofos em si e suas ideias. Mas a partir do manual a gente pode discutir questões como existem pessoas que não têm amigos? Você confia mais nos seus amigos do que em outras pessoas? É possível ter medo dos nossos amigos? Qual a diferença entre os amigos e a nossa família? Enfim, pessoal, é isso. Essas foram algumas questões que nós colocamos aqui com base na novela Pimpa, do programa Filosofia para Crianças, do Matheus Lippmann. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.